Como não conhecer a franquia Velozes e Furiosos? Do Velozes e Furiosos 4 em diante, o foco mudou totalmente dos carros para a ação, o que nos trouxe algumas cenas bem exageradas para dizer o mínimo, como Toretto pulando 3 prédios em Dubai, a pista de aeroporto mais longa do mundo, e como não citar Roma e Ted no espaço sideral como a Lata Velha. Mas apesar dessas cenas forçadas, ainda tiveram carros que nos marcaram muito. Dito tudo isso, hoje vou seguir uma sugestão do meu irmão mais velho, e vamos começar uma nova playlist aqui no canal, onde pretendo trazer as histórias dos carros mais icônicos da franquia. E para começar, vamos falar do malvado Buick Grand National dirigido por Toretto no início de Velozes e Furiosos 4. Eu sou Arthur, e esse é o Auto Apex. Obviamente, a história do Grand National começa muito antes do Velozes e Furiosos, e por isso, vamos voltar um pouquinho no tempo e começar o vídeo contando a origem do motor ao invés do modelo. No início dos anos 60, a Buick ofertava alguns carros com motor 6 e 8 cilindros, tanto em V quanto contrapostos. Esses carros eram bem tradicionais para aquela época. Claro que quando falo tradicionais, me refiro ao enorme tamanho deles e como consumiam bastante combustível. A verdade é que esses modelos dos anos 60 da Buick não venderam nada bem e foram um fracasso. Mas diferente das carrocerias de seus carros, os motores da Buick eram bem elogiados, bem projetados e também avançados. Mas apesar dos elogios, o projeto dos 6 cilindros foi engavetado devido ao fracasso de vendas. Já mais pra frente em nossa história, nos anos 70, a Buick se encontrava em maus lençóis, em decorrência da alta no preço da gasolina nos Estados Unidos. Os tempos estavam tão difíceis que as vendas quase chegaram a zero. Diante desse cenário de urgência, a Buick precisava fazer algo. Foi então que um dos engenheiros teve a ideia de colocar o V6 engavetado de volta à produção, como uma alternativa mais econômica quando comparado aos enormes V8 da época. O engenheiro-chefe da Buick, Philip Bowser, descobriu que o projeto, ferramental e direitos de produção do V6 foram vendidos para a Kaiser Jeep, que o renomeou para a Dauntless V6, e ainda usou o motor em alguns de seus modelos, como o Jeep CJ5, CJ6 e no Jeepster Commando. Mas depois da compra da Kaiser Jeep pela MC, os motores pararam de ser fabricados, devido à sua complexidade. Então, aproveitando a oportunidade que batera à porta, o engenheiro-chefe da Buick, com a ajuda do presidente da GM, conseguiram que a MC vendessem de volta para eles os direitos de produção do V6, além do seu ferramental. Enquanto as negociações aconteciam, Bowser pediu para que o setor de engenharia verificasse a viabilidade de usar o V6 nos seus carros mais modernos. A comprovação veio quando os engenheiros montaram um velho V6 que tinham à sua disposição em um Regal 1975. Com o negócio fechado com a MC, os americanos da Buick ainda tiveram bastante sorte ao encontrar o maquinário de produção quase intacto, o que facilitou a volta da produção do V6. Já em 1975, a nova linha da Buick era lançada com os motores V6, fazendo um grande sucesso. O V6 da Buick ainda se tornaria um dos motores mais produzidos de todos os tempos, com mais de 25 milhões de exemplares, além de se tornar um dos principais motores da General Motors, entre 1980 e 1990. O sucesso também veio nas pistas, com a Fórmula Indy, IMSA e principalmente em pistas de arrancada. Talvez você não conheça esse motor pela história, mas possa ser que você lembre dele equipando o Ômega australiano de 3,8 litros. Claro que nesse caso eu me refiro a uma evolução, porque ao longo do tempo o V6 Buick foi constantemente aprimorado, e o final de sua vida ocorreu apenas em 2006. Juntamente com a nova fase em que a Buick estava ingressando, também houve a troca de direção na marca americana. O mais novo diretor da marca norte-americana,
Lord Royce, estava determinado a mudar a imagem da Buick, e aproveitou que a marca havia ganhado o campeonato da NASCAR de 1981 para fazer isso. O pontapé inicial veio com o Buick Regal, que era desenvolvido em cima da plataforma G da GM. O modelo ganharia um novo visual e um incremento considerável de potência. Em 1982, o Regal ganhou uma nova versão, chamada de Regal Grand National, utilizando o nome que oficialmente fez parte da NASCAR entre 1971 e 86. No início, o Grand National não fez o barulho esperado, muito em parte por conta do seu motor que ainda não fazia jus à ideia da Buick. Em 82, a Buick mandou 215 unidades do Regal, na cor cinza, para a Cars and Concepts, que o equiparam com um motor V6 de 4.1 litros aspirado, que entregava apenas 126 cavalos de potência, além de terem feito um pequeno upgrade visual, pondo detalhes em vermelho na carroceria, um pequeno aerofólio e uma traseira escurecida. Dessas 215 unidades, 35 ainda foram equipadas com um motor mais potente, um V6 de 3.8 litros com turbo. Esse pacote podia entregar 177 cavalos, mas ainda não foi essa versão que consagrou o Grand National como conhecemos. Em 1984, as coisas começaram a ficar interessantes. A Buick mudou a identidade do carro, o ofertando somente na cor preta, com alguns detalhes cromados. O turbocompressor tornou-se padrão de fábrica, o motor também recebeu uma injeção sequencial de combustível e ignição do distribuidor controlada eletronicamente. Para dar espaço a todos esses upgrades, o Grand National ganhou um ressalto em seu capô, tornando-se uma das marcas registradas do maravilhoso Muscle Car. A versão de 84 já começava a transformar o Grand National no que conhecemos hoje. Ele tinha 202 cavalos de potência, apenas 5 cavalos a menos que o Corvette, o que já estava começando a incomodar a GM, pois o Grand National já estava dando uma suadeira no queridinho da América, e ainda era mais potente que o Camaro, que tinha 190 cavalos. O Buick Grand National estava tão à frente que era mais rápido do que todos os carros V8 plataforma G da GM. 2.000 Grand Nationals foram fabricados em 84, e não preciso nem dizer que ele vendeu igual água, né? O Grand National estava ganhando muita notoriedade nacional. Muitas revistas dos Estados Unidos estavam testando o carro juntamente contra os Corvettes e Camaros da época, e o nosso Grand National se saindo melhor que todos eles. Assim foi na revista Motor Trend e Car and Driver, por exemplo. Mas o Grand National atingiria um patamar maior em 1986, quando a Buick fez mais melhorias no V6 do Muscle Car, acrescentando mais alguns cavalos, totalizando 235 cavalos e 46 kg de torque. Essa adição foi conseguida por conta do incremento de um intercooler mais eficiente. Em 1987, a Buick não estava satisfeita com o que tinha em mãos e fez mais upgrades no V6 do Grand National, gerando uma cavalaria de 245 pocotóis e 48 kg de torque. A GM não estava nada satisfeita com essa independência da Buick e começou a mexer uns pauzinhos em sua administração para acabar com esse reinado do Grand National. A GM estava querendo ampliar o compartilhamento de seus motores e engenharia entre as divisões, além de querer acabar com os carros turbos a partir de 1988, além de transformar a plataforma G em tração dianteira. Isso criou uma corrida dentro da Buick para lançar uma versão de despedida do Regal Grand National. Então o que a Buick fez foi acionar a McLaren e os enviou 547 exemplares do Grand National para a marca fazer os upgrades necessários para tornar o Muscle Car um imortal. Exatamente, a McLaren Performance Technologies preparou um Buick Grand National. Quer dizer, mais ou menos. Na verdade, quem fez o preparo foi a American Specialty Cars, sob encomenda da McLaren. A McLaren Performance Technologies foi fundada assim pelo Bruce McLaren, quando ele foi competir na América do Norte. A ideia era preparar os motores V8 Chevrolet para a competição. A empresa fundada por Bruce tinha o nome de McLaren Engines, e com o passar do tempo, passou a se chamar McLaren Performance Technologies, e em 2003 não fazia mais parte do grupo McLaren. O que a McLaren fez foi tornar o Grand National uma dor de cabeça para a GM. A preparadora equipou o V6 do Grand National com turbos maiores, intercoolers maiores
melhorou o cabeçote e também fez o remap do motor, além de também ter melhorado os fluxos de entrada de ar e de saída dos gases. Quanto ao handling do carro, ela colocou pneus maiores e uma suspensão melhorada. Essa versão do carro V6 americano foi batizada de Grand National Experimental, ou GNX. De longe, a versão mais aclamada do Grand National, e que o sacramentou de vez como um dos melhores carros americanos já feitos. O carro americano agora passava a produzir 280 cavalos e também uma bela patada de 50 kg de torque. Esses números absurdos garantiam que o Grand National Experimental fizesse um quarto de milha, ou 402 metros, em absurdos para sua época, 12,7 segundos. Além de, nesse tempo, chegar a 182 km por hora. A Buick e a McLaren conseguiram tornar o Grand National um carro inesquecível. A essa altura do campeonato, o GNX era 3 segundos mais rápido do que a Ferrari F40. Ele era 3 segundos mais rápido do que a de uma Ferrari F40. Ele era mais rápido que uma F40. Meu Deus do céu, isso tem que impressionar vocês, no mínimo. Ele ainda era quase 1 segundo mais rápido que o Porsche 930. Só isso, né? Se você quiser mais uma pequena ideia da dimensão do feito extraordinário do Grand National, o único carro mais rápido que ele no mundo inteiro era o Lamborghini Countach. Mano, que apelação foi esse GNX? Infelizmente, quando a GM viu-se na situação em que se encontrava, ela meio que obrigou a Buick a guardar segredo sobre essas informações, para não acabar prejudicando a imagem do Corvette. Mas essas informações hoje são amplamente conhecidas, e nos dá a dimensão da grandiosidade que foi o Buick Grand National Experimental. Quanto às telonas, o Grand National apareceu somente no início de Velozes e Furiosos 4, mas foi o suficiente para torná-lo inesquecível. Ao todo, foram usados 8 exemplares do Grand National para gravar as cenas em que ele aparece. O primeiro e principal foi o Grand National do ano 87. Era um modelo em melhor estado e foi usado somente nas cenas em que um exemplar não corresse perigo. Nesse caso, ele era chamado de Hero One, e era o carro que Toretto dirigia. Depois, também foram utilizados 3 carros de acrobacias no filme. 2 do ano 84 e mais um de 86. Um desses exemplares ainda recebeu um motor V8 para dar conta das cenas de acrobacias. Esses 3 foram os exemplares que foram usados para filmar as cenas em que o Grand National foi amassado, batido, arranhado e etc. Além dos carros já citados, nos bastidores também foi usado um Grand National de 1985, para ser usado nas cenas de chroma key do filme. Obviamente esse modelo teve algumas adaptações para se parecer com o restante dos carros usados. E os dois últimos são um Grand National de 1986 e outro de 1985. Ambos foram usados para gravar as cenas de ré. E para fazer isso, eles tiveram que inverter os 2 carros, encaixando o motor na traseira, além de adicionar uma caixa de direção. Nessa foto dá para entender direitinho o que eu estou falando. Isso foi feito porque é óbvio que um carro andando de ré não anda rápido, e nas gravações eles precisavam dessa velocidade. Então uma pessoa mais baixinha ficava ali encaixada na parte traseira do Grand National, enquanto havia um jogo de câmeras para que ele não aparecesse nas gravações. Com certeza, essa é a curiosidade mais legal. Inclusive, se você olhar direitinho, dá até para ver a roda traseira do Grand National esterçando. Todos os modelos tiveram suas suspensões trocadas para deixar o carro mais baixo, além de torná-lo mais fácil de deslizar na pista. Falando do destino que esses carros tiveram, o carro de Toretto, o Hero One, foi ofertado em um leilão em 2015. Um dos outros modelos está no Missouri, nos Estados Unidos. O Grand National, que recebeu o motor V8, está no Museu Volo Alto. Um dos carros que foi investido está no The Diesel Collection, em Orlando, na Flórida. E ninguém sabe onde está o segundo exemplar, pois foi vendido várias vezes. Um dos carros de acrobacias está com o colecionador dos Estados Unidos, e os outros 2 últimos exemplares
um de acrobacia e o outro que foi usado para filmar as cenas de chroma key, estão com empresas privadas. O carro teve sua origem em um ato de desespero da Buick, para se manter com as portas abertas. Ele foi um carro que destruiu seus concorrentes e provou que os muscle cars podiam sobreviver em uma época em que a classe estava ameaçada. O seu visual agressivo, seu motor tecnológico e o seu barulho anunciavam que estava chegando o destruidor de Corvettes. Senhoras e senhores, esse é o Buick Grand National. Obrigado por assistir o vídeo. Me conta aí nos comentários se você já conhecia o Grand National e a sua história. Também não deixe de dar uma sugestão para o próximo vídeo. Considere se inscrever no canal e deixar o gostei para mostrar o seu apoio a essa nova playlist aqui do canal. Eu sou Arthur e te vejo na linha de chegada.